Então, bom dia, nono ano. Vamos começar aqui com correção de atividade, certo? Acho que é isso. Deixa eu desativar aqui essas notificações. A atividade é da página 246. 246. Obviamente, ainda é sobre radiação, período de meia-vida. E vamos lá. Primeira questão. O que é período de semidesintegração ou meia-vida? Quem consegue me explicar isso aqui de maneira simples? Eu estou fazendo na ponta do lápis aqui, rapidinho. O que é o período de desintegração ou meia-vida? Eu não tô com o É a livro ainda, metade não do sei tempo cadê. que um Mas eu nucleocídio sei, mas eu não sei sofre. explicar. É a metade do tempo É a que um metade da vida nucleocídio de um sofre determinado radiação. da determinada radiação. Não é exatamente metade do tempo. Não é o tempo que é a metade. Bora, Vitória. Você não tinha respondido a questão todinha? Você tá dando pra me ouvir? Tô. Qual é a página mesmo? 246. Os meninos estão quase certos. Só que eles Tá. começaram de um lugar errado. Eu falei que é o tempo necessário para que metade da quantidade de um nuclídeo sofra diminuição radioativa. Isso. É o tempo necessário para que a massa radioativa de um átomo seja reduzida pela metade. A mesma coisa que a Vitória disse, certo? Vocês falaram que é a metade de um tempo, e não é isso, né? É um tempo necessário para que a massa dele se reduza à metade, né? A gente chama de meia-vida porque metade da massa dele desaparece. Período de meia-vida. Não é que dura meio tempo. Dura um tempo inteiro, digamos 60 anos, 50 anos. Porém, a massa dele é cortada pelo meio. Então, é o período Então, é o seguinte, se eu tenho urânio 90, né, de massa, e digamos que a meia-vida dele seja de 50 anos, a cada 50 anos a massa dele cai pela metade. Na primeira meia-vida ele tinha 90, aí passaram-se 50 anos, ele fica com quanto, gente? 25, Quanto? Quanto? 25. 45 na primeira meia-vida. Na segunda, esse 40, ele tinha 90. Ah, Na tá, primeira o 50. meia-vida, né? Ele fica com 45. Na segunda meia-vida, mais 50 anos depois, né? Ele fica com 22,5. Mais 50 anos depois, sei lá, 22 dá 11,25 e por aí vai, certo? Segunda questão. Qual é a diferença entre fusão e fissão nuclear? Fissão é transmutação e fusão nuclear é a junção dos núcleos. Muito bem. A fissão é a divisão e a fusão é a junção de núcleos. Muito bem. Terceira, né? Cite duas diferenças entre as partículas gama e as partículas alfa e beta. Tem diferenças entre elas, né? Um minutinho, viu, gente? A Maíla Pode tinha dizer? respondido aqui. Radioativa, fusão. Muito bem, Maíla. Digam aí, diferenças entre. Deixa eu deixar o bate-papo aqui para ver se eu enxergo melhor. Diferenças entre partícula alfa, gama e beta. A gama, ela
é lançada em forma de onda eletromagnética, logo depois da emissão da partícula alfa ou a beta. E a beta, ela apresenta partículas leves, massa depressível e maior poder de penetração do que do tipo alfa. E a alfa, né, que é a última, ela é formada por partícula pesada. O que é isso? Muito bem. Gama atua em forma de onda. O que é que a gente poderia colocar mais sobre gama? Ela tem massa nula, né? E número de prótons nulos também. O que mais que a gente poderia falar de gama? Ela provoca queimaduras e mutações. Ela é a que a gente deveria ter mais medo. Beta, ela trabalha com um número negativo, né? Ela tem um bom poder de penetração. O que mais? Ela não tem massa. E alfa... Calma. Se a gama se propaga em onda para o nuclídeo poder se estabilizar, os das outras duas já são estabilizados? Não necessariamente. A diferença maior é que o das outras duas se propagam como partículas. Você consegue imaginar uma partícula, né? Como se fosse um pontinho, uma bolinha. É diferente de uma onda, certo? A luz, quando você acende uma luz, né, ela vai numa velocidade muito grande. Por vezes a luz ela se comporta como onda e outras vezes ela se comporta como partícula. A luz é um negócio assim que, né, bagunça a cabeça dos físicos. Então, a diferença entre gama, beta e alfa, a principal mesmo, foi o que o Carlinhos falou primeiramente, é a diferença de uma se movimentar como onda e as outras como partículas, certo? Sabe, ela tem um alcance diferente, a forma como ela atinge as coisas é diferente, né? Imagine uma partícula atingindo você, um grão de areia te tocando. E agora imagine uma onda do mar atingindo você, não é diferente a sensação? É como se ela entrasse, né? É diferente dela só tocar. Então, a forma como as coisas se comportam, como elas atuam no meio, né? É muito importante. Agora, parece só uma terminação, um jeito diferente de falar, mas não, isso muda tudo. Certo? Eu vou colocar aqui que a partícula beta tem um bom poder de penetração. E a partícula alfa é mais pesada, tá? Só isso, são coisas triviais, mas é importante conhecer características peculiares de cada uma. A alfa se assemelha a um átomo de hélio, ela é a mais pesada, né? Ela não provoca grandes queimaduras, o poder de penetração dela não é muito bom. Características delas, né? Eu acho que assim, a mais interessante para mim é gama, é mais interessante porque eu tenho medo, né? A que eu mais gosto de trabalhar é alfa, porque é um cálculozinho interessante. Vamos lá, e aqui a gente vai falar a teoria da relatividade, porque é física, né? Aí a gente vai para a atividade. Lembrando que não vamos responder todas as questões, porque algumas são de física, ok? Vamos lá. Ao desintegrar um átomo de Rn 222,86, ele se transforma em polônio 210,84. O número de partículas alfa e beta emitidas no processo é... Pense no tipo de cálculo que vocês vão ter que ter agora. Primeiro. Deixa eu ajeitar aqui para a gente começar. Vitória, você fez alguma dessas? Todas. Bem, deixa eu botar aqui primeiro da TV. Eu acho que a minha tá errada, né? Mas o importante é fazer. Sim. Bora lá. Não é fácil ter que adivinhar as partículas que foram usadas no processo, né? A gente tem aqui o quê? Continhas, né? Quais o número de massa? Era 222, caiu para 210. Então, perderam-se quantos? 12. 12 é o múltiplo de quanto? 6. E de 2. que mais? Deu 4. Isso. 12, que é a única partícula que a gente tem 4? A alfa. A alfa. 12 dá quantas vezes o número 4? 3. 3.
Então, a gente já sabe que 3 partículas alfa foram usadas aqui. E agora é só a gente saber quantas partículas beta. Alfa é o quê? 4 em cima, 2 embaixo. Era 86, né? Quantas partículas beta alfa a gente usou? 3, mais ou menos. Então, 3 vezes 2 dá 6. 6. Acertei. Mas 86 menos 6 não tem alternativa aqui. 80. Mas a gente tem aqui 84. Então, quantas partículas beta a gente provavelmente usou? Eu coloquei 3, mas eu não sei se foi 3. 3 alfas. Mas e beta? Tá. Beta eu coloquei 6. Vamos ver aqui para testar. A gente tinha... Deixa eu colocar aqui o número aqui, deixa eu ver se eu consigo. Alt 2, 2, 2. RN. Certo? RN. Deixa eu botar mais para cá. Então, o número de cima a gente vai usar como se fosse a massa e o número de baixo como se fossem os prótons, ok? Aqui a gente tem um elemento original, RN 222,86. Ele virou polônio, não é? Polônio quanto? 210,84. 10. Muito bem. 210. Ai, que droga que o O não fica aqui em cima. Deixa eu ver se isso aqui fica. Ai, que saco. 200 e... Duzentos e 10. E a parte daqui é ficar escrevendo desse jeito. 84, né? Veja que em cima ele diminuiu 12 unidades. Se ele diminuiu 12 unidades, a gente tem que ver quais são as partículas que trabalham com isso. Beta, em questão de massa, ela é nula. Gama nem foi pedida aqui, né? Então, é óbvio que a gente usou partículas alfas, como a própria questão fala. Se ele foi diminuído em 12, significa que a gente usou um número de partículas alfa que daria 12 em massa. A partícula alfa é como? É alfa, 4 em cima e 2 embaixo. Quantas vezes a gente teria que usar o número 4 para que ele formasse 12? 3. 3. Então, nós já sabemos de cabeça, sem nem precisar cálculo, que 3 partículas alfa foram usadas. Então, tecnicamente, a gente eliminaria todas as questões que não começassem com 3. Por exemplo, a letra A é 2 e 4, a gente já elimina. A letra B, 2 e 6, a gente elimina também. E a letra E, 4 e 6, a gente elimina também. Então, ficam entre a C e a D, ok? Ok. Vamos lá. Se aqui em cima eu sei que a gente perdeu 12 e a única partícula que tem massa é alfa, certo? Eu sei que aqui em cima se perdeu 12, então usei 3 alfas. Se eu usei 3 alfas, aqui em cima diminuiu de 12. Mas aqui embaixo também tinha que diminuir, não é isso, gente? Alfa não tem 4 em cima e 2 embaixo, e ela não subtrai. Então, aqui deveria ser 210, 86 menos 6. Ó, deixa eu colocar até aqui. Vou colocar entre parênteses a quantidade de alfa que a gente usou. 3 vezes... Estão vendo que eu coloquei aqui 3, aí eu coloquei A como sendo alfa, tá? 3 alfa, 4, 2, né? Então, 3 vezes 4, 12. 322 menos 12 dá... Aliás, 222 menos 12 dá 210. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Não é isso? 3 vezes 2 não é 6? Aham. 6. 86 menos 6.
80. 80. Daria 80. Mas quantos a gente tem aqui no polônio? 210. É o de Aqui cima, né? embaixo. 84. 284. 84. Significa que do nada na conta apareceram mais 4. Esse 4 é de quem, gente? Leiam a questão. É do A. Que fica em cima. Alfa, eu acho. Não. Alfa, Beta? olha aqui alfa desenhada. Alfa é 4 em cima, 2 embaixo. Era para ser 86 menos 6, que é o 3 vezes 2, né? Não foi 222 menos 12, não deu 210, então a gente sabe que é alfa. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Então, 86 menos 6 daria 80. Mas aqui apareceu 84. Significa, óbvio, como a questão mesmo está falando, né? Nós temos uma outra partícula envolvida. Quem é a outra partícula envolvida, gente? Beta. Beta. E Beta. pela lógica, né? Quantas partículas beta foram utilizadas? 4? 4. Beta tem massa? Não. Muito bem. Então, por isso que o número de cima não foi alterado, certo? 4 betas foram utilizadas, certo? 4 vezes beta. Beta tem aqui embaixo quanto? Quem lembra? Ops. Menos 1. Isso é beta. Deixa eu colocar aqui entre parênteses também. Ai, ai, saudade de um quadro. Entenderam? Por isso que ficou assim. Lembre que alfa é subtração, mas beta é uma soma. Então, a gente primeiro resolveu a subtração e ia dar tudo certo, a não ser pelo número de prótons. Aí, quando a gente incluiu as partículas alfa, aliás, quando a gente incluiu as partículas beta, mudou-se o número de prótons, certo? Então, nesse caso, qual seria a alternativa, gente? D. D. Foram utilizadas 3 partículas alfa e 4 partículas beta. Professora, por que a beta não mudou a massa? Porque beta não tem massa, tá? Beta só tem prótons, então ela só altera o número de prótons. Diferentemente da alfa, ela não subtrai, ela soma, tá? Vamos lá para a próxima, que deve ser no mesmo estilo. Você tinha marcado essa, Vitória? Não. Eu me confundi. Aí eu somei no lugar de subtrair. Entendo. Então, tem que sempre estar lembrando disso, escrever no braço e tal, que a alfa subtrai e a beta soma. Então, comece sempre olhando o número de massa, porque ele vai dar as primeiras pistas. Vejam que aqui eu comecei pelo número de massa, para saber quantos tinham desaparecido, né? Quantas unidades tinham desaparecido, para eu ver mais ou menos quem tinha usado. Por que eu comecei pelo número de massa? Porque a questão falava que tinha partícula alfa. E eu sei que beta não tem massa. Então, se sumiu alguma coisa, a massa já ia me dizer quantas alfas foram usadas. Já o número de prótons não ia. Porque tanto alfa como beta alteram o número de prótons. Aí eu só ia ver a alteração, mas não ia entender de onde veio. Tá entendendo? Vamos para a segunda. Em recente experimento com acelerador de partículas, cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um novo elemento químico. Ele foi produzido a partir de átomos de cálcio, de número de massa 48, e de átomos de plutônio, de número de massa 244. Com um choque efetivo entre os núcleos de cada um dos átomos desses elementos, surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons, o número de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, de um átomo neutro desse novo elemento são... Vamos lá. Ele disse o número de nêutrons que foram perdidos, né? Falou de 2 elementos químicos que a gente vai ter que achar na tabela periódica. Vamos lá pensar um pouquinho sobre ele. Ele falou de cálcio e plutônio. Foi isso? E só deu deles o número de
massa. Com o choque efetivo, cada um dos átomos desses elementos surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons, os números de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, de um átomo neutro desse novo elemento são. Então, a gente perdeu só nêutrons, não é? Sabemos que ele é um elemento neutro, então ele está em equilíbrio. Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons. Quais são as alternativas que estão... Todas estão neutras, né? Porque todas têm o mesmo número de prótons e elétrons. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber qual era o número atômico do cálcio e do plutônio. Vamos para a tabela periódica, gente, página 170, 173 ou 163? Acho que é 163. Ou não. – 173. Me achem aí o elemento químico cálcio. Quem lembra qual é a família dele? Bora, minha gente. Achei. Achou? Hã? Eu achei. Qual é o número de prótons dele? É o número de cima. Qual é o número de prótons? 20. Nas alternativas aqui, fala que o elemento perdeu 3 nêutrons, então não teve muita alteração. Então, de 111 ou 114 para 20 tem muita diferença, né? Então, provavelmente não é esse elemento químico. Vamos procurar o plutônio agora. Esse é mais difícil. Bora aí, achem o PL. É PU, professora. PU, isso. E é 94 o número de cima. 94 e a massa dele? 244. 244 é a massa. E o plutônio é quanto? 94. Nossa. Foram perdidos quanto? Quantos? 3 nêutrons, não foi isso? Agora a gente tem que ver a que partícula corresponde. Vamos voltar para o livro um pouquinho mais para trás, para ler a descrição das partículas. Qual a partícula que trabalha com nêutron? Radiação gama está na 241, né? Aliás, do tipo alfa. Meu Deus, eu sou obcecada pela radiação gama. Vamos lá. Radiação do tipo alfa são formadas por partículas pesadas, com 2 prótons e 2 nêutrons. Portanto, de carga estatística positiva, idêntica ao núcleo de hélio. Então, provavelmente não foi partícula alfa. Partícula beta, páginas 242. As radiações do tipo beta apresentam partículas leves, massa desprezível e maior poder de penetração. A carga dela negativa assemelha-se a... Deixa eu conseguir ler aqui. Assemelhando-se a isso, o elétron de radiação do tipo beta, um nuclídeo emissor de radiação. Emite partícula do tipo beta, né? Fazendo com que o nêutron do átomo B aumente o seu número de prótons. Então, achamos uma partícula que trabalha com nêutron, né? Vamos ver a gama, se ela também trabalha. Ondas eletromagnéticas do tipo alfa ou beta. Isso acontece porque mesmo depois da emissão, o núcleo não consegue se estabilizar. Assim, ele emite energia na forma de onda. Então, a gente sabe que a partícula que trabalha com nêutrons é a beta. Ele disse o quê, gente? Que foram tiradas... Chega, que eu não acho mais atividade.
Ele perdeu quantos nêutrons? 3. Com o choque efetivo entre os núcleos de cada um dos átomos desse elemento, surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque foram perdidos apenas 3 nêutrons, os números de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, de um átomo neutro nesse novo elemento são... Está faltando uma alternativa. Ou então está faltando dados. Gente, eu não vou responder essa. Porque está faltando um dado. Deixa para depois, tá? Terceira. Examine a seguinte proposição. A radiação gama apresenta pequeno... Que dado que tá faltando? O meu tinha dado certo. O seu tem dado certo? E como foi que você fez? Sabe o dado que está faltando? A equação, que não veio no livro. Qual foi o que teu deu? O meu deu a letra B. E como foi que você fez? Eu somei o número atômico, né? Que foi 24 mais 94. Aí deu 114. Aí depois eu somei o número de massa, que deu... Calma. Deu 292 e eu apliquei naquela fórmula. Massa é igual nêutrons mais prótons. Uhum. Aí 292 igual nêutrons mais 114, que foi o número do número atômico que eu somei. E 292 menos 114 deu 178. E como foi perdido 3 nêutrons, ficou 175. Foi. Aí deu isso aí. Porque o número Estranho, de porque quando prótons e de elétrons é igual, né? tá certo, mas o estranho é que quando ele fala por perda, parece que é fissão. Mas quando você faz o cálculo para dar certo, parece que é fusão. Mas faz sentido. Ok. Então, vamos fazer como você fez. Você somou os prótons, aliás, somou os números atômicos, somou as massas, somou os nêutrons e subtraiu o que a questão tirou, não é? Então, tá. Quanto o cálcio tem de prótons? 20. Cálcio tem 20. E quanto ele tem de massa? 48. Deixa eu botar o 20 embaixo e o 48 em cima, para ficar mais parecido. 48. Ixi, já vai acabar a aula. O plutônio mais... Tinha massa 244, que a questão já fala, né? E o número atômico dele era quanto, gente? 90 e... 94. 94. Aí, no final aqui, a gente vai colocar menos 3 nêutrons. Como é que eu enfio os nêutrons aqui? Ops. Olha que bagunça eu fiz. E se eu apagar, eu vou apagar tudo. Eu odeio isso desse quadro não poder reverter a ultimação. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Ó, quando você reverte, você apaga tudo. Isso é ridículo. Vamos lá. Sabemos que o cálcio a gente tem número atômico 20 e massa 48. A gente sabe que o número de nêutrons, né, é igual a massa menos prótons. Então, 48 menos 20 vai dar 28. Deixa eu botar aqui. P igual a 20
N igual a 28. E vou colocar o massa como sendo A. Massa igual a 48. Foi isso? A massa é 48. E plutônio, PU, onde P é igual a 94. Bem, aí eu vou... N é igual a blá, 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 blá. A é igual a 244. 244 menos 94 dá quanto, Vitória? Menos 94 É. 49. dá 150. Então, o número de nêutrons dele é 150. Então, gente, vocês estão vendo aqui como a Vitória fez o processo de fusão nuclear dela, que eu achei que era fissão. A gente pega todos os dados dos elementos químicos em questão e destrincha. Então, o cálcio, a gente sabe que ele tem 20 de prótons, 28 nêutrons e a massa dele é 48. Ah, professora, como eu vou saber o número de massa, de nêutrons, que não diz na tabela? É simples. Basta você pegar a massa e subtrair o número de prótons. O que sobrar é o número de nêutrons, né? 48 menos 20 é igual a 28. Mesma coisa que a gente fez com o plutônio. Ele tem 94 de prótons e tem 244 de massa. E como é que a gente sabe os nêutrons? 244 menos 94. A Vitória achou 150. Beleza? O que é que ela fez aqui? Ela simplesmente somou tudo para criar um novo elemento químico, tá? Então, vamos chamar esse elemento químico aqui de X. Deixa eu olhar aqui seu bate-papo. Vitória inteligente, uau, professora. Vai vir muitas questões com contas ou mais definição. Vou fazer meio a meio, né? Que essa atividade, esse assunto, ele tem uma parte muito importante teórica, mas as contas também são essenciais. Pelo menos um cálculo de cada um. Um cálculo de meia-vida, um cálculo de alfa, um cálculo de beta. Fusão e fissão eu não ia passar. Eu não achei interessante o livro colocar sem ele ter dado nenhum exemplo para vocês, porque tem uma equação para resolver isso. Ele não deu equação, mas ele colocou atividade. Achei errado, mas vamos ver. Então, o elemento X, o novo elemento que surgiu, ele vai ter o quê? Como será o número de prótons dele? Como a Vitória fez em fusão, ela simplesmente somou 20 mais 94. Dá quanto, galera? Pessoas? André, 20 mais 94 dá quanto? 114. 114. O número de nêutrons é 150 mais 28. 78. Não, quanto? 150 mais 28. 178. Ah, sim. E por último, a massa, 48 mais 244. Nossa, sim. Quanto? Pode repetir? 40... Como você fez, Vitória, a questão da massa? Eu somei. Só que 48 mais 244 vai dar 292. isso. E onde Aí foi? eu apliquei na fórmula, que é massa igual nêutron mais prótons. Ah, você mesmo somou, né? Uhum. 42. Só que como... E aí você marcou a letra B. Prótons, nêutrons e elétrons. Ah, sim, entendi. Na questão ele não quer saber o número de massa. Beleza. Então vai. 48. Ela poderia só somar aqui. 114 mais 178. Eu poderia somar aqui, né? 244 mais 48. Que dá quanto, gente? 292. 292, que dá a mesma coisa de fazer aqui, 114 mais 178. Na questão, não está pedindo número de massa, certo? Só está pedindo prótons, nêutrons e elétrons. Vocês acharam prótons e acharam nêutrons. Elétrons não precisa se preocupar, porque o número de elétrons sempre será igual ao número de prótons. Lembra que na questão disse que a gente tinha que subtrair 3 do número de nêutrons? Então, vamos colocar aqui. Menos
3 neu. Vou botar 3N, tá? Então, elemento X. Ele tem quantos prótons? 114. Nêutrons, ele tinha 178. 178 menos 3. 175. Vai ter. 175. Certo? O número de elétrons, qual vai ser? 175. De elétrons. 111 ou 114. 114. 114. 114, porque o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons, né? É um átomo neutro, ou seja, é um átomo tranquilo, em equilíbrio. Então, qual é a questão? Qual é a letra Vitória? Que tem prótons 14, nêutrons 175 e Não, Letra letra B. B. letra B. B de bola. Muito bem. Parabéns, Vitória. Obrigada. Estava ansiosa mesmo, não era à toa, né? Essa aula vai até que horas? 9 e 10. 10. Então, ela foi até agora. Eu vou fazer um print aqui. E vou... Deixa eu tirar aqui a foto de vocês. A de nós. Pronto. Vou deixar o print lá no grupo, para vocês podem estar olhando no vídeo que vai estar no ar mais tarde. Parabéns, Vitória, porque eu já tinha desistido da questão. Porque dá a entender que é fissão, mas é fusão. E eu nem pensei nisso. Muito bem, Vitória. Mais uma vez, Obrigada. galera. Os mimos. Muito bem. Vamos lá. Ficou faltando bastante questão, gente. Por favor, tentem responder em casa. Quinta-feira, eu não sei se vai ter aula, talvez tenha, né? Dia dos professores, mas tá tendo aula nos feriados. Então, se tiver Não aula, vai ter. Ela mandou que não vai ter. mandou já o calendário, então a gente Mandou. continua segunda-feira, tá? Com essa atividade. Tentem responder os que não fizeram. Eu sei que alguns já fizeram algumas questões, mas tentem responder. Mesmo sendo de cálculo, vocês têm que tentar, tá? Então, por hoje é só, galera. Até mais tarde. No caso, só Tchau. até semana que vem, né? Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Tchau.